Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal Quiral, onde divulgar conhecimento é nossa maior função. Hoje vamos mergulhar no misterioso mundo da isomeria e desvendar os segredos por trás das configurações RS. O que essas letras significam? Por que elas são importantes? Isso você vai descobrir aqui no Jornal Quiral. A simples mudança na posição da molécula pode fazer uma grande diferença. Agora vamos consultar o especialista na área. De acordo com a lei de homeótica, nós temos 3 passos para identificar qual vai ser a função da molécula. O primeiro é priorizar os 4 grupos ligados ao carbono assimétrico, de acordo com o seu número atômico. O segundo é orientar esses grupos de maneira que o com o menor número atômico fique localizado para trás. Normalmente é o hidrogênio. Por último, nós vamos colocar essa sequência de 1 a 4 e vamos observar do menor para o maior, em grau de prioridade, 1, 2, 3, do número atômico, em qual sentido ele vai se localizar. No sentido horário, ele vai ficar com o prefixo L, e no sentido anti-horário, o prefixo S. Nessas regras, nós vamos acompanhar agora diretamente com especialistas de várias áreas diferentes, na prática, como isso pode afetar o nosso dia a dia. Estamos aqui no Instituto de Pesquisa Agrônoma, no qual uma das suas moléculas herbicidas foi alterada e com isso gerou consequências na produção. Nossa equipe entrou em contato com alguns especialistas da área que nos explicaram melhor sobre a estrutura R ou S da molécula. 2,4-D, que é um herbicida que serve para folhas grandes e é muito utilizado na agricultura. Bom, e a gente vai descobrir se ela é R ou S. Primeiro a gente vai começar localizando os carbonos. Aqui tem um carbono, só que ele não pode ser quiral. E aqui tem outro carbono, que apresenta 4 ligações, cada uma diferente da outra, então ela é intitulado quiral. Ok, agora a gente vai olhar para as outras ligações que ele faz. O hidrogênio possui o número atômico 1, então ele é intitulado como quarto grupo. Então, agora a gente vai olhar para as outras ligações. Aqui tem um carbono, aqui tem um oxigênio e aqui tem outro carbono, no caso, um metil. E o que vai acontecer? A gente vai olhar agora para o número atômico. O número atômico do carbono é 6. O número carbono do oxigênio é 8. Então, qual é a preferência? É o oxigênio. Então, esse grupo vai ser intitulado o grupo número 1. Agora vai ser o carbono. O carbono aqui faz 3 ligações com o hidrogênio. O hidrogênio tem um número atômico muito baixo. Então, a gente vai olhar o outro carbono. O outro carbono faz ligação com o oxigênio e uma dupla com o outro oxigênio. Então, ele é titulado como grupo 2 e esse aqui é automaticamente o grupo 3. Então, agora a gente vai identificar. Essa molécula está no sentido anti-horário. Ou seja, a molécula é titulada como S. A gente tem que observar o hidrogênio. O hidrogênio não tem que estar aqui, ele tem que estar para trás. Então, essa molécula deixa de ser S e passa a ser E. Outra molécula que foi estudada foi o limoneno, que é responsável por dar tanto aroma do limão quanto da laranja. E para descobrir isso, a gente tem que ver a formação L ou S. Agora vamos ver. O primeiro passo a gente tem que descobrir onde é o carbono quiral, que é o carbono que vai estar ligado a 4 grupos diferentes. Aqui na molécula, o que ele vai estar o carbono quiral? Que ele vai estar ligado a esse grupo aqui, a esse e a um hidrogênio que vai estar subtendido, vai estar por trás da molécula. Depois a gente vai ter que numerar cada grupo de acordo com o número atômico. O hidrogênio ele vai levar o número 4, porque esse é o número atômico. Esse grupo aqui, pela quantidade de carbonos,
ele vai ser o primeiro, esse o segundo e esse o terceiro. E agora a gente vê como é que a molécula gira, que é no sentido anti-horário, ou seja, é no sentido S. Então quer dizer que essa molécula é do limão. E se a gente virasse a molécula ao contrário, ia ser o da laranja. Outro local afetado foi aqui, no laboratório de fármacos, onde teve 3 medicamentos alterados por causa da sua estrutura ROS. Nossa equipe entrou em contato com os especialistas de cada área de medicamento e nos explicaram melhor sobre. Vou falar sobre a equilibridade na farmacologia, utilizando como exemplo o medicamento salbutamol, que é muito utilizado no tratamento da crise de asma. O albuterol é uma molécula que possui um carbono assimétrico, ou seja, um carbono ligado a 4 grupos diferentes. Esse design estrutural faz com que ele exista em 2 formas diferentes, chamadas enantiômeros, o R-albuterol e o S-albuterol. Esses enantiômeros são como imagens semelhantes às nossas mãos, direita e esquerda, e elas têm a mesma composição química, mas diferentes se colocarmos uma sobre a outra. Na prática, essa diferença é crucial. Como vemos, o R-albuterol é um enantiômero ativo, e ele se encaixa perfeitamente nos receptores beta-adrenérgicos localizados nos pulmões, promovendo a broncodilatação desejada. Já o S-albuterol, ele tem pouca afinidade ou nenhuma por esses receptores, e pode até estar associado a efeitos colaterais indesejados. Por isso, ele já existe no mercado o levoalbuterol, que possui apenas o R-albuterol. Ele proporciona o mesmo efeito terapêutico com menores doses e menos efeitos adversos, embora um custo mais elevado, em relação principalmente ao albuterol racêmico, que é a mistura dos 2 enantiômeros, 50-50. Esse exemplo mostra como uma pequena diferença tridimensional pode impactar significativamente na eficácia e segurança de um medicamento, destacando a importância da equilibridade no desenvolvimento farmacêutico. Em laboratório, nós identificamos o R-albuterol da seguinte maneira. Nós achamos o carbono quiral dessa molécula e analisamos os 4 grupos ao qual ele está ligado, de maneira que o número de maior número atômico fique para frente e o de menor número atômico fique para trás, que no caso, na maioria das vezes, é o hidrogênio, independentemente da molécula, já que o número atômico dele é 1. No caso do albuterol, o número 1 seria o oxigênio, de número atômico 8, o número 2, o nitrogênio, de número atômico 7, e por fim o carbono, de número atômico 6. Então, ele gira nesse sentido, no sentido horário, onde nós colocamos o prefixo R em qualquer molécula que seja, seguindo a lei óptica. No caso, esse é o R-albuterol, a forma ativa da molécula. Se ele estivesse ao contrário, girando no sentido anti-horário, é o S-albuterol, que é a fórmula inativa, onde ela não interage bem com os beta-receptores adrenérgicos para a broncodilatação. Um dos medicamentos que foi alterado no laboratório foi o propanolol. Essa é a molécula dele. E ele é geralmente usado em medicamentos para tratar a hipertensão. Agora eu vou explicar como é que a gente descobre se ele vai ser R ou se ele vai ser S. O primeiro passo, a gente vai ter que identificar onde é o carbono quiral. E aqui na molécula, a gente achou que é aqui. O carbono quiral, ele vai estar ligado a 4 grupos diferentes. E aí, como vai ser esses grupos? Vão ser 4 átomos. Vai ser o hidrogênio, o oxigênio, o carbono que tem aqui e o outro carbono que tem aqui. Depois disso, a gente vai ter que priorizar de acordo com o número atômico, que numera de 1 a 4. O hidrogênio, ele é o que tem o menor número, então ele vai ser o último, número 4. O oxigênio, ele tem o maior número, então ele vai ser o número 1. E aqui a gente tem 2 carbonos que tem o mesmo número atômico. E aí, para descobrir quem vai ser o 2 e quem vai ser o 3, eu vou ter que ver os vizinhos dele. Aqui nesse carbono, o vizinho dele é o oxigênio, e aqui é o nitrogênio. Entre o oxigênio e o nitrogênio, o oxigênio tem o maior número, então ele vai ser o 2, e esse aqui vai ser o 3. Depois disso, agora eu vou ver se ele está rodando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Aqui, ele está rodando no sentido horário, que é R. Só que na lei, ela fala que o número que tem o átomo que tem menor prioridade tem que ficar para trás. E aqui na molécula, ela está para frente. Então eu vou ter que virar a molécula e aí vai ficar no sentido S, que vai ser no anti-horário.
E como isso pode afetar no medicamento? No sentido R, ela vai ter um efeito menor do que no sentido S. E é isso. Mais uma molécula que foi afetada, nós temos aqui o naproxeno. Essa daqui é a estrutura molecular do naproxeno. Primeiramente, nós vamos identificar o carbono quiral antes de fazer qualquer coisa, que é esse daqui. 4 ligações simples com 4 funções diferentes ao redor. Depois, nós vamos, pelo número atômico, nós vamos numerar cada uma dessas moléculas aqui. Aqui nós temos um carbono, aqui um hidrogênio, outro carbono e outro carbono. O hidrogênio ele sempre fica em quarto lugar, porque ele é o que tem o menor número atômico. Como nós temos 3 carbonos, nós vamos ter que olhar o que compõe esses carbonos para saber qual tem mais prioridade sobre o outro. Aqui nós temos 2 anéis e oxigênio. Então, esse é o maior em relação aos outros, que tem maior número atômico. Então, esse já vai ser o primeiro. Esse daqui conta com carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, ele já é maior que esse, que conta apenas com carbono e 3 hidrogênios. Esse daqui vai ser o segundo em prioridade e aqui o terceiro. Nós podemos ver que essa molécula está girando, está no sentido horário, ou seja, ela é uma molécula R. Se quisermos que ela seja no S, nós vamos alterar essa molécula, mudar a posição das suas estruturas e colocar esse 4 especificamente desse jeito, que indica que ele está para trás. O naproxeno no R, ele perde o seu efeito analgésico, porque ele é um medicamento para dor, para febre, com efeito anti-inflamatório. E na formação R, ele faz mal para o seu fígado. Então aqui nós não temos um medicamento, nós temos um veneno. Enquanto na sua formulação S, ele tem o seu efeito analgésico. E é isso. Estamos aqui no laboratório de bioquímica, no qual a cientista doutora Geise descobriu uma mudança em um aminoácido. No laboratório, um pesquisador fez análise do sangue de um paciente e percebeu que os níveis de glutamina estavam baixos. Ele sabia que precisava repor, mas tem que ser a forma certa, porque só essa o nosso corpo reconhece. E isso tem a ver com a isomeria, que é o que eu vou explicar agora. Agora nós vamos identificar aqui na nossa molécula da glutamina onde está o nosso carbono quiral. O que é o carbono quiral? O carbono quiral ele vai estar ligado a 4 grupos diferentes. No caso da glutamina, nós temos aqui um grupo com hidrogênio, um grupo carboxila, um grupo amina e uma cadeia lateral. E agora a gente precisa numerar de 4 a 1 cada grupo desse. De acordo com o nosso número atômico, o hidrogênio ele vale 1. Se ele vale 1, ele vai ser o último, ou seja, ele vai ser o quarto, porque o número dele é o menor. Então vamos numerar aqui que o hidrogênio ele já é o quarto grupo. E agora a gente já pode pular para o que tem maior número. No caso, de acordo com o carbono quiral, ele está ligado diretamente a esse grupo, a um carbono daqui e um carbono daqui. Então, o que vai ter o maior a partir de agora é o nitrogênio. Então, ele vai ser o primeiro grupo, pois o número dele, do nitrogênio que está aqui, é o maior. Agora nós temos mais 2 grupos para identificar, que seria o carboxila e a cadeia lateral. Nesse caso, a gente vai olhar aqui para esses carbonos que estão ligados diretamente com o quiral. E nós podemos ver também que esse carbono está ligado a 2 hidrogênios para ficar estável. E então, esse carbono está ligado diretamente a 2 hidrogênios, esse carbono está ligado diretamente a uma dupla O e um OH. Sabendo disso, nós podemos ver
vale 1. E esse carbono está ligado a 2 hidrogênios. Mas esse carbono, ele está ligado com uma dupla O e um OH. Qual vale mais? O hidrogênio, 1, ou o oxigênio, 8. O que tem maior número atômico é o oxigênio. Ou seja, ele vai ser o segundo grupo. E, por fim, o terceiro vai ser esse daqui. Agora nós precisamos identificar se é R ou é S. Nós podemos ver aqui que esse hidrogênio está para trás. Então, a gente não vai precisar girar a molécula. E ele, como ele já está para trás, a gente já pode fazer aqui ver se ele está anti-horário ou horário. Vamos ver. 2, 3. Ele está anti-horário. Então, ele é S. O nosso hidrogênio está para trás. O grupo amino está para frente. Numeramos de 1, como esse 4 está para trás, a gente não vai botar esse 4 aqui. 1, 2, 3. Sentido anti-horário, S. E o Jornal Viral termina por aqui. Uma boa noite a todos. E fiquem agora com o jogo do Corinthians.